Entenda a palavra como um poder. E se a palavra é poder e você a domina, você, de alguma forma, em alguma extensão, controla a maneira com a qual as pessoas te enxergam. E a partir daí eu acredito realmente que você conseguirá chegar aonde você almeja. É apenas um planejamento que necessariamente, ao meu ver, passa pela forma com a qual você se comunica. Como me conectar com alguém que não fala o meu idioma? Os idiomas são naturalmente enraizados na maneira com a qual você percebe o mundo. E isso, em alguma medida, está muito relacionado com a cultura de onde você cresceu. Então, pessoas que vêm de países diferentes, naturalmente, acabam tendo culturas diferentes. A maneira com a qual elas organizam seu raciocínio, eu acredito que seja minimamente diferente. Sim. Então, não levar isso em consideração... Tem que levar. Seria uma falha. Olá, líderes! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e esse é o meu podcast. E aqui você encontra quinzenalmente assuntos que vão te ajudar a ter uma comunicação com mais impacto e a liderar com mais influência. Você já sentiu uma insegurança muito grande no momento de fazer uma apresentação em inglês? Não importa se você tem um inglês intermediário ou um inglês avançado, quando o convite é para fazer uma apresentação em inglês, aquele frio na barriga vem, você sente que as palavras não vão sair e a insegurança toma conta dos seus pensamentos. Acredito que muitas pessoas já passaram por isso. E por isso eu convidei hoje um professor de inglês que tem uma metodologia muito diferente para falarmos sobre esse tópico. Por que as pessoas sentem isso? Como as pessoas podem melhorar essa capacidade de se apresentar com mais propriedade em inglês? Então, seja bem-vindo aqui, Gustavo Garcia. É um prazer, Cecília. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por vir. O Gustavo, eu acompanho o trabalho dele nas redes sociais e a gente tem uma forma de pensar a comunicação muito similar. Então, o que ele traz me encanta demais e eu acredito que seja realmente o caminho para as pessoas destravarem o inglês, conseguirem colocar as suas ideias de uma maneira mais impactante, influente e confiando mais em si mesmos. Então vamos lá, para a gente começar, Gustavo, explica para a gente o que Gustavo Garcia comunica sobre Gustavo Garcia. A grande questão. Como melhor comunicar sobre si mesmo. Eu tenho uma visão muito específica, sobretudo com a minha habilidade profissional. Eu sou um professor de idiomas. Eu ensino inglês, espanhol, francês, português para estrangeiros. Eu sempre trabalhei com a comunicação do ponto de vista de segundo idioma, uma segunda aquisição. E eu gosto de pensar e também de esclarecer para todos os meus futuros novos alunos de que eu não ensino inglês da forma tradicional. Mas não de maneira clichê eu digo isso. Eu digo porque eu gosto sempre de falar muito sobre o poder da comunicação. De fato, as características que trazem você a outros níveis sociais, pessoais, seja qual for o contexto que você esteja pensando, através da comunicação. É muito comum que você me ouça falar em rodas, enfim, profissionais ou mais sociais, sobre precisão comunicativa. Não é à toa que esse é o nome, né, enfim, do meu principal projeto profissional. Eu falo muito sobre clareza, como se posicionar, como ser preciso. E eu trago justamente essa ideia do poder que a palavra tem. Na verdade, eu entendo a palavra como um poder. E a partir disso, se você conseguir estender esse raciocínio e poder pensar que se a palavra é poder e você a domina, você, de alguma forma, em alguma extensão, controla a maneira com a qual as pessoas te enxergam. E a partir daí eu acredito realmente que você conseguirá chegar aonde você almeja. É apenas um planejamento que necessariamente, ao meu ver, passa pela forma com a qual você se comunica. Eu acho que quando eu falo então de Gustavo, ou como o que o Gustavo comunica sobre si, não é apenas uma visão profissional, mas é uma extensão de como eu acredito que a vida realmente aconteça. É como eu penso, é como eu gosto de fazer as pessoas entenderem que a partir do que eu sou, eu construí a minha carreira, a minha atividade profissional. Pessoal, e que comunicação impecável você tem. Tem. Recebe no seu coração. Que comunicação impecável. Eu sou fonoaudióloga. Você é muito gentil, muito obrigado. Você não pode duvidar da minha avaliação. Você fala muito bem. E o que eu acredito que você traga na sua comunicação, Gustavo, é um misto do que eu acredito. Você tem precisão, como você disse, na sua mensagem. Além de tudo,
eu conheci pessoalmente o Gustavo hoje. Ele é essa pessoa. Pessoalmente você é. Então, assim, você faz isso de uma forma natural. E eu acredito que esse seja um ponto, Gustavo, muito importante para a gente iniciar o nosso diálogo sobre como fazer isso em inglês. Com certeza. Porque eu percebo, além da dificuldade que muitas pessoas têm de serem seguras ao falar o inglês, muitas vezes elas têm habilidade com o idioma, sim, mas na hora de se expor, estar lá na frente, já tem essa questão da insegurança. E tem uma outra questão que eu acho muito curiosa, que eu nem tinha pensado na gente de trazer aqui, mas que é uma questão que eu trago como fonoaudióloga. A nossa voz, a nossa entonação, a expressividade facial, ela muda da língua mãe para um segundo idioma. Faz sentido? Total. Eu nem arrisco falar inglês aqui, porque não vai sair nem como a segunda língua. A gente vai conversar mais sobre isso. Com certeza absoluta. Mas a gente pode começar a falar sobre isso, como a pessoa ela pode ser segura e natural. Vamos começar com a segurança. Claro. Com a partir da segurança, você conseguiria de fato desenvolver uma comunicação efetiva? Vamos pensar assim, eu atendo líderes há 23 anos, oratória de líderes. E eu percebo isso que eu falei aqui na introdução. Não importa se a pessoa ela fala muito bem ou ela tem um inglês ali que ainda não é um inglês perfeito. Aliás, inglês perfeito existe. O inglês perfeito, um brasileiro que não mora nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou num país que se fala o inglês, ele tem o inglês perfeito. Eu trabalho com línguas, né? E eu gosto muito de falar sobre etimologia. Então, o que é perfeição? Eu acho que a gente parte daí, sabe? E uma vez que você entende o objetivo da sua comunicação, pensar sobre comunicação e pensar sobre perfeição, né, num segundo idioma, eu acredito que as pessoas levem muito pro lado gramatical, normativo. E ao meu ver, perfeição a gente não precisa levar para um lado religioso, mas quando a gente fala de emissão de mensagem, eu acho que é muito mais sobre o que você tem a intenção de comunicar, mais do que exatamente como você estruturaria isso. Então, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, sim, mas eu acho que esse é o ponto principal. Então, vale mais a comunicação, você que cumpriu o seu objetivo, né? Porque qual que é o objetivo da comunicação? Tirar o público de um estado A, seja o público uma pessoa, 2, 3, 10, 20 mil. Tirar de um estado A e levar para o estado B. Então, o que você está dizendo não existe a perfeição, mas existe a intenção cumprida de tirar do estado A e levar para o estado B. Exatamente. Fez isso. A forma, ela pode ser a mais próxima da norma do inglês, mas não a perfeita. É isso? Não, perfeitamente. Eu vejo assim, é claro que existem formas variadas, né? E dentro do meu trabalho, a minha função é te apresentar formas para que você possa se identificar com uma delas e a partir disso construir o seu próprio discurso. Assim? Fala um pouco mais sobre isso. Achei interessante, porque eu nunca vi sobre isso. Interessante. Muito interessante, porque, eu comecei a estudar inglês pequena, muito pequena, lá em Dracena, porque eu e o Gustavo, a gente vem da mesma região, né? Não da mesma cidade, mas da mesma região. E era aquele inglês, eu comecei a estudar no inglês britânico. E era aquele inglês no formato, vai fazer uma pergunta, do you want? E eu percebo hoje, por exemplo, a minha filha tem aula de inglês na escola. E eles já falam, não falam do you, já vão direto. E isso é uma forma apresentada para os alunos? Sim e não. Eu vou dizer, não vou ser tão categórico nessa resposta, né? Tá. Mas eu vou falar um pouco sobre o que eu entendo sobre como modalizar o ensino ou apresentar formas diferentes de pessoas diferentes aprenderem alguma coisa. No meu caso, um idioma estrangeiro. Tá. Eu levo em consideração sempre, não é clichê falar sobre curso, sobre ensino personalizado, né? Eu realmente levo em consideração análises comportamentais. Cada indivíduo traz as suas características muito específicas.
Então, levá-las em consideração, não apenas o vocabulário a ser escolhido para que ele tenha mais ou menos relação com a sua atividade profissional. Eu falo mais sobre questões pessoais, de que te motivam ou que são capazes de, por exemplo, provocar emoção ou qualquer outro tipo de sentimento. Você pode causar euforia, alegria, tristeza em momentos específicos se você tiver essa intenção. Usá-lo isso para ensinar alguma coisa, eu acho que é uma habilidade excelente, qualquer profissional de educação deveria pensar sobre. Então, quando eu falo de apresentar formas diferentes, não é literalmente apresentar uma nova forma gramatical de, mas sim de levar em consideração características comportamentais daquele indivíduo na sua frente para que ele tenha a melhor experiência e menos traumática. Perfeito. Eu tinha entendido que era na questão da forma. Mas vamos falar um pouco da forma. Claro. Como, por exemplo, vamos imaginar eu sou aluna. Vamos lá. Eu trabalho com oratória para executivos, então eu vivo nesse universo do trabalho corporativo. Certo. O inglês, hoje, ele precisa ser tão formal? O nível de formalidade? Precisão, no sentido de necessidade, né? Mistério. De necessidade, por exemplo. Imagina que eu vá para uma reunião e eu precise apresentar o trabalho que eu faço em inglês e o objetivo é que as pessoas entendam esse trabalho e se interessem por contratar um trabalho meu na empresa dela, de oratória, mas eu preciso fazer isso, a apresentação em inglês. Eu preciso seguir a gramática correta, as conjugações, sendo que eu sou uma brasileira. Como que é isso? Bom, talvez seja controverso ou não, talvez até polêmico, né? Depende muito de cada do indivíduo, né? Mas eu gosto de trabalhar muito com a não informalidade para que você não caia, talvez, em uma seara de que por ser um segundo idioma, ou por já ser um segundo idioma, eu vou me resguardar em algumas falhas, porque afinal de contas não é meu idioma materno. A maneira... Se acomodar nisso, né? Exatamente. A maneira como que eu enxergo, ela é literalmente fazer com que você entregue toda a sua inteligência também em um segundo idioma. Uma coisa que eu posso dividir, assim? Claro, certamente, pode dividir. Quando um interessado, um futuro novo aluno me procura, né, e a gente começa a discutir sobre como eu enxergo o processo de ensino-aprendizagem e o que eu posso oferecer, eu penso justamente nisso. Gustavo, você fala muito sobre não ensinar inglês. Em alguns momentos eu falo sobre isso em alguns vídeos, eu tenho algumas interações. A minha preocupação, de fato, com o público que eu atendo hoje, não é fazer com que você aprenda as suas primeiras palavras, né? Em geral, o público que me procura, eles já estudaram por muito tempo. Eles já têm um acúmulo de vocabulário, de noções gramaticais, que fazem com que ele tenha minimamente, com mais ou menos erros, com mais ou menos desenvoltura, a capacidade de se comunicar. Eu chamo isso da primeira capacidade comunicativa. A partir daí, o que fazer com esse aluno? De fato, a estratégia começa a partir desse momento. Legal. E, ao meu ver, o que é estratégico para alguém que já acumulou em alguma medida, vocabulário suficiente e regras gramaticais? Eu tenho que entender o quão longe ele vai dentro das suas habilidades técnicas. Quem é você? Quem é a Cecília, né? Se você for a minha aluna. O que você faz? Até onde você gosta de comunicar a sua inteligência, a sua aptidão? Por que você pensaria em diminuir a sua capacidade técnica e profissional apenas porque você vai entregar isso em inglês? A minha preocupação enquanto profissional de idiomas é fazer com que você esteja totalmente confortável com todas as suas habilidades também quando você estiver falando um novo idioma. E para isso, existe método. Para isso, existem características específicas, eu diria, nuances específicas da comunicação ou de um bom comunicador em inglês que são necessárias para que você atinja isso. E são sobre esses pontos que a gente com certeza pode falar daqui a pouco. Então vamos já começar. Já vamos começar. Vamos falar de pontos, assim. Então, vamos falar antes para as pessoas entenderem o que acontece no cérebro da pessoa quando ela tem isso, assim, de... Eu sei tudo que eu tenho para falar, porque eu domino o que eu faço, eu sei falar em inglês bem para comunicar, mas eu não vou. Eu tenho um desafio e aí eu perco minha propriedade. Vou te falar assim, algumas das frases que eu já ouvi de meus alunos. Você imagina eu escutando isso dos alunos e a maneira com a qual eles descrevem. Alguns descrevem assim: Gustavo, pensa num acidente entre uma moto e uma carreta. Nossa! É o que acontece na hora que eu sou chamado a dar a minha opinião. Aí você fala, meu Deus do céu, né? O outro fala, Gustavo, imagine o silêncio absoluto. Sou eu dentro de mim.
A reunião acontecendo e aqui nada. Falo, meu Deus, né? Como a gente percebe, né, essa habilidade ou não habilidade? Ou quão cruel a gente consegue ser com a gente mesmo quando a gente não atende às próprias expectativas ou expectativas do meio. Bom, voltando. O que eu acredito que possa acontecer? Eu falo de um contexto muito específico, Cecília. Eu falo sobre esse nicho, né? Sobre pessoas que já estudaram, necessariamente já tiveram algum tipo de formação, formal ou não, eu digo, através de um método especificamente numa escola, ou através da sua vivência. Alguns moraram fora ou tiveram experiências que, através destas, conseguiram adquirir vocabulário, uma noção gramatical para estruturar a sua vida. Então, desse contexto, quando alguém me diz, Gustavo, eu já estudei. Eu, eventualmente, enfim, 99,9% dos meus clientes, dos meus alunos, eles estão inseridos em práticas, talvez não diárias, mas cotidianas com a língua inglesa. Então, como você manda tantos e-mails, recebe tantos outros, participa de tantas reuniões e ainda assim me relata o travar? Ao meu ver, não é de fato falta de conhecimento. São outras questões que estão, enfim, intimamente ligadas. É claro que a gente pode entrar numa questão muito mais comportamental, mais psicológica, mas para ser mais pragmático dentro do que eu trabalho, que eu posso oferecer como professor, eu penso em características específicas. A primeira que me vem à mente é a falta de intencionalidade. Então, se você se posiciona em um ambiente que você vai ter que ser exposto, ou muito naive, muito ingenuamente, você participando de uma reunião, ocupando um cargo de liderança, você realmente acredita que você vai conseguir se safar dessa reunião sem contribuir com os seus 2 centavos? Certamente. Então, ao meu ver, eu acredito que essa pessoa, ela deva, em alguma medida, talvez mais alta possível, levar isso em consideração. O que eu levarei para a minha reunião? E, em geral, essas pessoas têm reuniões semanais. Então, toda terça-feira, às 10 horas da manhã, qual é a sua contribuição? Sim, saiba que essa contribuição deverá ser dada em inglês. Então, a falta de intencionalidade, ao meu ver, ela é muito mais forte como um fator contribuidor da trava do que a falta de conhecimento. Seria um preparo prévio. Provavelmente, sim. Para isso, treino específico. E um outro ponto muito específico, velocidade de raciocínio. Eu chamo isso dentro do meu trabalho, né, de velocidade responsiva. Ou seja, a capacidade que um não nativo tem de sentir, elaborar na sua língua materna, no nosso caso a língua portuguesa, e a partir dessa elaboração, traduzir novamente. Perceba que é um processo contínuo de traduções. Sim. Eu sinto, traduzo para a língua portuguesa e traduzo novamente para a língua inglesa. Ou seja, quão rápido eu consigo fazer isso de maneira assertiva? Você precisa treinar isso. E tem exercício para treinar isso? Com certeza. Você pode ensinar alguns exercícios, ou o melhor exercício, ou 2 melhores exercícios, para que as pessoas que estão acompanhando aqui, que talvez sejam essas pessoas, né? Porque nossa audiência aqui são líderes e que estudam inglês e que para alcançar o cargo que eles têm, eles precisaram ter um certo nível de inglês e usam o inglês, alguns semanalmente, outros esporadicamente, mas tem que estar preparado até para os próximos passos, né? Vamos lá. 1 ou 2? Eu acho assim, existe um exercício muito específico, que é o que a gente trabalha, velocidade responsiva. Gostei disso. Note aí. Responsive velocity, responsive speed. Mas o ponto dessa velocidade, assim, vamos fazer um disclaimer, né? Às vezes eu me pego falando muito rápido. Não sei, talvez seja uma expressão das minhas características pessoais. Então, eu digo para os meus alunos, você não precisa falar tão rápido quanto eu falo, ou quanto qualquer outra pessoa fala. Seja fiel às suas características. Mas é através da velocidade que você raciocina e me mostra através da velocidade da sua fala que eu, como seu orientador, digamos assim, seu professor, vou saber se você está ou não pensando mais ou menos rápido. Ou seja, se a sua velocidade de raciocínio, velocidade responsiva, está ou não aumentando. Então, literalmente, você vai precisar de um bom relógio ou de um celular. Você precisa começar a cronometrar a velocidade com a qual você faz escolhas específicas. Em inglês. Em inglês, exatamente. Mas, naturalmente, você vai passar por um processo de tradução. Então, é quase como se fosse um processo de tradução com um timer ligado. Bom, ele não é possível que você simplesmente faça agora, infelizmente, mas é possível que você entenda essa dinâmica para que você, de alguma maneira, consiga reproduzir. Então, você vai pegar um texto, como que é? Você pode fazer muito mais reduzido do que isso. Frases são suficientes. Eu vou dizer o que a gente faz na mentoria para que você tenha uma exata noção de como funciona o exercício e se a pessoa conseguir, como eu digo, conseguir... Reproduzir, fazer. Isso, se a pessoa conseguir reproduzir em casa, excelente. Mas basicamente é você ter um foco. Então imaginemos que você quer
Fala ali pra eles. Vamos lá. Bom, basicamente esse exercício faz com que você tenha, perdão. Não, é para que eles entendam bem e possam aplicar. Maravilha, vamos lá. Bom, basicamente, então, você pode pensar no exercício de tradução, mas com um objetivo muito específico, diminuir o tempo que você leva para fazer determinadas escolhas. O que eu estou chamando de escolhas são nada mais do que traduções de frases específicas. Você precisa ter um objetivo antes disso. Você precisa pensar, o que eu vou treinar nesse momento? Com o que eu quero acelerar o meu raciocínio? Com frases específicas falando de verbos, de tempos verbais, por exemplo? Ou não? É sobre vocabulário? É sobre introdução de uma apresentação? Então você tem que primeiramente escolher qual será esse escopo. Imaginemos então que você tenha a necessidade de... Introdução de uma... Introdução de uma reunião. Ok, introdução de uma reunião, uma apresentação, né, própria para poder introduzir. Tá. Você tem que naturalmente preparar isso. Faça na sua melhor habilidade, lembrando que a sua melhor habilidade vai acontecer na sua língua materna, na língua portuguesa. Sim. Necessariamente o tempo que você levou para conseguir todo esse montante na língua portuguesa, ele é muito maior do que o tempo que você teve de contato com a língua inglesa. Então, é interessante observar esse feeling. Naturalmente, o seu discurso tende a ser simplificado quando você vai para um segundo idioma. Isso não significa que você tem que falar errado ou cometer erros, por exemplo, gramaticais. Mas o que seria o simplificado? Por exemplo, imaginemos aqui, né, quando você me fez a minha primeira pergunta. Como você se comunica? Uhum. Então, eu consegui, de alguma maneira, elaborar por, 1 minuto? 30 segundos? Talvez, não me lembro agora. As palavras que eu usei, as palavras que eu escolhi, as estruturas gramaticais que eu escolhi para me apresentar, elas estão intimamente ligadas com tudo que eu estudei e aprendi até chegar aqui. Sim. Toda essa carreira, digamos assim, na língua inglesa, ela é reduzida. Então é natural que você não tenha todo esse desempenho. Todo embasamento. Todo esse embasamento. Então, assim, estar confortável com essa diminuição é um ótimo passo para que você possa se sentir seguro com o mínimo aprendido. Tá. Então, talvez eu consiga ser mais específico se a gente for pensar. Não, eu teria que literalmente pegar uma frase para Pode pegar. Não, mas não para mim. Vamos ter que pensar na frase. Não, nada muito específico, Peri. Posso pensar na elaboração? Claro que pode. A intenção aqui, vamos fazer um parênteses? Sim. Para eu pensar junto com você. Pode pensar que assim, a minha audiência sabe, nada aqui é pré-programado. Ótimo. Tudo surge, então pode ficar à vontade. Bom. Tá, pensando agora, a gente vai falar especificamente de inglês, né? Então, pensando em tempos verbais, quando você vai fazer uma apresentação, é interessante que você use tempos complexos. Isso mostra mais controle e, enfim, um traquejo social para que você possa ter maior fluidez. Ou seja, alterar tempos verbais na maneira com a qual você faz o mesmo discurso te ajuda a mostrar justamente, através da fluidez do seu conforto com o idioma e, a partir disso, a sua referência ou a influência que você pode causar. Então, você poderia, por exemplo, descrever o tempo que você trabalha na sua empresa usando um present perfect continuous. Vai lá. Talvez seja muito específico, mas muito interessante, já anota aí. Então, você pode dizer, por exemplo, pensando em português, né, você diria assim... Aí a pessoa vai cronometrar isso. A primeira ela vai ter que estabelecer quais são as frases. Tá, então vamos lá. Então, ao estabelecer essa frase, comparativamente, em português você poderia dizer, bom, meu nome é Gustavo Garcia, eu trabalho na empresa X há 10 anos e hoje eu sou Head de Marketing, por exemplo. Bom, quando você fazer isso em inglês, você pode literalmente usar essas palavras. Hello, I'm Gustavo Garcia, I work in X company and for 10 years and nowadays I am Head of Marketing. Tá perfeito. A gente pode trabalhar na pronúncia, né, para dar aquele... Mas falando de questões gramaticais, isso seria o suficiente para você transmitir a sua mensagem com confiança e conforto. Depois eu gostaria muito de falar sobre conforto. Eu acho que é um ponto muito interessante na maneira com a qual as pessoas decidem se comunicar. Mas agora, quando a gente começa a pensar então em evolução do idioma, mais interessante do que você fazer uma tradução literal. Hello, I'm Gustavo Garcia, I work for X company for 10 years. Seria você não usar esse I work e preferir trocar isso por I have been working. Esse é o tempo mais apropriado quando você fala de uma duração temporal. Eu poderia entrar em questões gramaticais, mas eu acho que não é conveniente. Então, ao invés de dizer I work in this company for 10 years, prefiro dizer I have been working for this company for 10 years. Nowadays, I am Head of Marketing, Marketing Head. Então, essa simples troca por I work for 10 years e I have been working for 10 years
Muda completamente a percepção que as pessoas têm sobre a maneira com a qual você transmite a informação, consequentemente, quem você é enquanto profissional. Credibilidade. Exatamente. Então, quando a gente vai para o exercício de velocidade responsiva, significa você ter essas duas frases, em português primeiro, eu trabalho há 10 anos nessa empresa, essa é a frase, e você, lógico, você não vai fazer uma frase só, faça algumas frases, né, independentes, dentro do mesmo contexto ou não, e você, então, num segundo momento, primeiro você faz toda essa lista, com todas as frases, e num segundo momento você vai começar a cronometrar o tempo que você leva para traduzir cada uma delas de maneira apropriada. Mas primeiro a pessoa, então, vai gravar as frases em português, todas as frases, que ela vai falar sem ler. Perfeito? Sem ler. Exatamente. Pode ser lendo também. Mas pode ser lendo. Pode ser lendo. Tá. E aí, ela vai pegar, gravou, pega o tempo. É isso? Depois... Quase tá, isso. Então vamos lá. Vamos esclarecer. Bom, primeiro, faça as frases. Imaginemos, faça 10 frases que você vai usar, não 10 maneiras de dizer a mesma coisa, 10 frases diferentes que você normalmente vai usar ou pretende usar numa reunião. Esse é o primeiro passo, em português mesmo. O segundo passo é você escrever da melhor maneira possível em inglês. Para isso, você pode ter até um trabalho de pesquisa, de conversa com o seu professor. Teacher, estou fazendo um exercício extra, me ajude com as melhores formas de traduzir isso. Então, é literalmente um espelhamento. Você tem uma frase como essa, eu trabalho na empresa X por 10 anos, a sequência deveria ser I have been working for X company for 10 years. Esse deveria ser o ideal. Ponto. Você vai fazer isso com as suas 10 frases. Vai descansar, vai tomar um café, não faça na sequência. Quando você voltar, você vai pegar somente as frases em português e deixa no verso as frases em inglês como deveriam ser. E agora é a hora de você ligar o seu cronômetro e começar a ler as frases em português, mas já dizendo, leia com os olhos e já faça a tradução dela imediatamente. Uma leitura, então, silenciosa e imediatamente... Diga em inglês qual seria a melhor tradução para isso. Você pode gravar a sua voz, é um ótimo exercício, se você tiver a paciência de ouvir a sua voz depois. Sim, que é perfeito. Né? Exatamente. Do contrário, apenas vá como um timer. E lógico, viu a frase, então você vai ler a frase com os olhos, eu trabalho nessa empresa por 10 anos, você já diz, I work in this company for 10 years. Vire e veja a resposta. Errei. Tá, marca um xizinho. Faça isso com todas as frases. Esse é um exercício de repetição. É pela repetição que você vai, de fato, começar a condicionar o seu cérebro a traduzir determinados contextos com determinada, enfim, forma na língua inglesa. Quando você começa a repetir isso, depois de 10 frases, não necessariamente vira um exercício de memorização, mas você vai começar a ter ímpetos mais rápidos. Eu trabalho nessa empresa por 10 anos, eu sei que não é mais I work. Quando eu viro pela primeira, pela segunda, pela 10ª vez, na 11ª você antes de virar vai lembrar. I have been working. Aí você fala, meu Deus do céu. 11ª, tá tudo certo. Que exercício eterno. É pela repetição. Sim, sozinho é como você poderia estruturar. É claro que numa dinâmica de aula, metade desse exercício é feito pelo seu professor e as correções são feitas automaticamente. Você diz, o professor te corrige na hora. Então, isso fica muito mais dinâmico e muito mais rápido. Mas ainda assim, é um excelente exercício que eu conseguiria te dar total controle sobre, desde que você cronometre. E a partir disso, o seu objetivo vira o quê? Dia após dia, refazer esse exercício de maneira correta e reduzir o tempo de resposta que você precisa para fazer isso de maneira apropriada. Muito interessante. Muito complexo, não? Não, interessante. Eu só fiquei com dúvida na gravação. A pessoa vai fazer a gravação uma vez e virando, né, para corrigir. Aí ela tem que diminuir o tempo. Seria o ideal seria que ela chegasse num tempo bem menor e que ela virando, primeira frase, falei, virei, falei correto. Exato. E aí, quando ela falar todas corretas, isso daí vai ser o tempo ideal, é isso? Exatamente. O primeiro impulso, ele deve ser o impulso correto. Então, pensando nisso, é claro que há uma variação entre a maneira com a qual eu me expresso ou a sua. Então, pode ser que eu fale muito rapidamente. Pode ser que alguém tenha uma fala um pouco mais compassada. Se esse for o seu primeiro impulso e ele estiver correto, esse é o seu tempo de fala. Se você mantiver esse mesmo tempo por todas as frases que você se propôs a fazer, não precisa ser 10 necessariamente, né? Pode ser mais ou menos. Esse, de fato, é um exercício que há relevância na maneira com a qual você se condiciona a ter um espaço responsível, ou seja, é literalmente um treinamento de velocidade de raciocínio. Nossa, que demais. Demais mesmo. Sabe por quê? Eu já estudei inglês em diversas escolas. E a última que eu fiz era por repetição. Só que, acho que eu comentei com você, era um contexto totalmente diferente do que eu precisava usar no meu dia a dia. E eu questionava, eu falava, mas será que eu ficar repetindo isso daqui vai me levar a algum lugar?
E aí Sim, bom, enfim, não preciso dizer quais são as franquias que trabalham com esse método, né, especificamente todo, né, uma metodologia desenvolvida através disso, a gente chama do método papagaio. Você literalmente real, vira um papagaio. Então. É super real. Ele é comprovado, você de fato consegue, enfim, há melhora sobre isso. Há limite, com certeza, sobretudo quando a gente fala de contexto mais específico. Sim. Então você acreditar que um líder, um empresário, que tem um contexto muito específico dentro da sua área de atuação, vá simplesmente aprender um idioma porque ele está repetindo 10 vezes "The book is on the table", talvez não seja a melhor forma disso. Mas quando a gente fala assim, de um recorte muito específico, como acelerar meu raciocínio? Primeiro, contextualiza, saiba sobre o que você quer falar, portanto... Pega as frases, estabeleça as frases que fazem sentido para você. Demais. Faça um trabalho de pesquisa, se você está fazendo isso sozinho. Qual é o melhor jeito de expressar essa frase? Mas quando eu falo melhor jeito, não me leve a mal, né? Não é com a intenção de estender totalmente o inglês a um nível impossível. Não. Seja honesto consigo. Eu acho que a partir disso você consegue, de fato, exercer todo esse exercício. Opa, não ficou bom isso. Executar todo esse exercício e a partir dessa execução, de fato, observar... parece que agora eu não penso mais em português, eu estou pensando em inglês. Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Muito comum. E é uma dúvida que as pessoas têm. Quando eu fiquei em Chicago, que eu te contei, que eu fiquei 2 meses em Chicago com 36 anos estudando inglês, porque eu queria dar uma descansada. Daí eu já tinha trabalhado 10 anos sem parar. Eu falei, e era um sonho meu fazer intercâmbio. Eu falei, então eu vou fazer estudando inglês, que eu já aproveito. E eu percebi que chegou um momento lá, depois de um mês, que eu comecei a pensar em inglês. Porque eu estava tão imersa que eu comecei a pensar. Eu andava pela rua e o meu pensamento já não era mais em português. Fala sobre isso. Talvez eu seja um pouco controverso nesse momento, mas posso ser? Uhum. Pode, claro. Eu acho super válido o que você está me trazendo. E muitos trazem isso. Talvez, muitos eu digo assim, talvez não por terem tido a sua experiência, mas alguns tiveram. Estou falando de alunos, né, de pessoas em geral. E de outros porque, ao me abordarem, buscam isso. Como eu vou conseguir pensar em inglês? Não vai. É isso. É mais ou menos isso. É quase isso. A maneira com a qual eu entendo o aprendizado de um segundo idioma, naturalmente, por ser aquisição de L2, a gente chama, né, de uma língua secundária, o processo é diferente. Então, vou dar umas quebradas de paradigmas, posso? Claro! Muitos profissionais que eu tenho total respeito, e não trarei os nomes aqui, porque são muitos mesmo, eles acreditam que você deveria aprender o idioma segundo, terceiro idioma, da mesma forma com a qual você aprendeu o seu primeiro idioma. Você pode até tentar, e pode até funcionar para alguns. É diferente. É outra situação. A maneira com a qual eu enxergo isso a língua materna que nós temos, ela está intimamente enraizada ou ligada à forma como você sente o mundo. Então, para mim, comunicação é um reflexo do seu sentimento. Quem você é por dentro, de uma forma ou de outra, ela vai se refletir para fora. Então, isso só vai acontecer, ou primariamente acontece, com a sua língua materna. Sim. Então, intimamente, você é um reflexo disso. Aliás, a sua língua materna é um reflexo de quem você é. De como você adquiriu seu mundo mental, suas crenças, os seus valores. Excelente. Foi em português. Perfeitamente. Como você experienciou o mundo, né? Ainda que você crie novas experiências e ressignifique quantas vezes forem necessário dentro da sua jornada. Sim. Mas ainda assim, esse é o idioma materno. Então, se você começa a aprender um segundo idioma, você não está substituindo a sua língua materna. O que você vai fazer a partir dessa decisão de aprender um segundo idioma é tentar automatizar um processo de tradução. Comentei mais cedo, né, na nossa conversa sobre como as elaborações, ao meu ver, acontecem. Você sente algo, você experiencia isso no mundo. A partir disso, é natural que você tenha o primeiro ímpeto em traduzir isso para sua língua materna. Não é uma brincadeira chamar de língua materna. É de onde você vem. É muito forte isso. A partir daí, tudo que você faz é um processo de tradução para o idioma-alvo, segundo ou terceiro idioma. Então, Gustavo, como você explica essa sensação que eu tive de que eu estava pensando em inglês? Na verdade, você tornou essa prática tão comum dentro dos contextos que você viveu, isso ao meu ver, que você adquiriu uma tal velocidade, justamente velocidade responsiva, que te fez ter a sensação de que eu estou reagindo à língua inglesa tão rápido quanto eu reagiria na língua portuguesa. Essa sensação é totalmente válida, você pode chamar ela de agora eu penso em inglês. Mas, na verdade, o que houve foi um treinamento intenso, talvez nesse caso causado pela sua imersão, ou seja, uma certa desconexão com a sua língua materna e total foco na língua alvo, na língua inglesa,
A partir disso, essas sensações se misturam, e se você sente isso, eu totalmente as valido. Mas dentro do processo é um pouquinho diferente. E eu tô aqui pensando, lembrando da experiência, e que foi o seguinte. Me diga. Quando eu fui para lá, eu fui com a intenção de descansar. Então, e de não aprender inglês, porque eu falei, isso aqui vai ser uma cócega, né? Eu já falava algumas coisas, mas eu não uso muito inglês. Não usava, né? Agora eu preciso. E aí, qual era o meio que eu vivia? Eu paguei todas as minhas contas aqui no Brasil por 2 meses. Então, toda a minha responsabilidade eu cumpri aqui. Garanti que minha família estava bem e fui. Então, qual que era a minha preocupação lá? Eu só tinha amigos mais jovens que eu. Tinha alguns da minha idade, eu tinha 36 anos, mas eu tinha amigos de 20, de 25, de 30 anos. E ninguém tá lá para falar de profundidade. Entende? Sim. Então, os meus pensamentos, então eu entrei e assim, a gente conversava assuntos triviais, onde vamos hoje? Vamos visitar tal lugar, vamos... ninguém falava assim, me conta o seu problema de vida, que exige uma linguagem mais complexa e entra nas questões de como eu vivenciei o mundo. Eu falava assim, eu fiz uma amiga lá, que é brasileira, e ela estava precisando de um apoio, daí eu falei, eu não tenho inglês para te apoiar, vamos falar em português. Muito bom, honestidade. Exatamente, eu não tenho inglês, porque... Por que eu acredito que eu comecei a pensar em inglês? Porque eu pensava coisas rasas lá. Eu não pensava com profundidade, porque eu fui para descansar. Então eu falava, eu vou ter a provinha de inglês hoje, eu não estudei. Porque eu fiquei ontem até tarde passeando e não estudei. Nossa, eu vou chegar lá, vai ser assim. Então era assim, eu não tinha que pensar, por exemplo, que seriam os pensamentos de hoje. Nossa, eu saí para gravar o podcast, minha filha estava dormindo ainda, não encontrei minha filha. Como será que ela deve estar se sentindo? Que são elaborações mais complexas de linguagem, Sim. Certo? Acho que por isso que eu acreditei, pensando em inglês. Mas não há demérito, por favor, não. Não, tudo bem. Mas veja como isso, assim, eu acho que corrobora bastante e talvez até confirmaria o que eu disse anteriormente. As questões triviais, elas eram muito mais comuns, certo? Na sua experiência. Sim. Foram. E por isso elas se repetiam, não uma vez por dia, talvez 50 vezes. Então quando você fala assim, nossa, um exercício de repetição, será que eu só repetir isso vai funcionar alguma coisa? Perceba os momentos da língua portuguesa. Vamos esquecer agora a questão da língua inglesa. Quais são os ambientes ou as interações que você está mais à vontade? São as mais novas e inusitadas e não esperadas? Ou são aquelas que por algum motivo se tornaram rotina? Então o que você disse, o exercício é tornar rotina. E demais, eu nunca vi esse método em lugar nenhum. Verdade. Ótimo. Parabéns. Anotem aí. Mas muito bom. Eu vejo isso assim com muito conforto, eu digo isso, sabe? Por observar isso por tanto tempo. Bom, são 17 anos ensinando idiomas, mas 9 anos trabalhando especificamente com essa abordagem. Você já fala inglês, você já adquiriu alguma coisa. A partir daí, qual é a estratégia? Sabe uma frase? Quando eu cheguei em São Paulo, em 2016, eu fui contratado por uma empresa e a diretora de RH dessa empresa resolveu fazer uma reunião comigo, naturalmente, para que ela pudesse entender quem era o indivíduo do outro lado e para saber se a empresa poderia ou não assumir aquele contrato para os seus funcionários. E ela tem uma visão muito, muito específica de como ela se comunica e de como ela vê o mundo, da qual eu compartilho muito. E houve uma conexão natural. Ela é extremamente forte e objetiva. E quando ela teve essa reunião comigo, ela me disse assim, Gustavo, todos os funcionários que eu gostaria que fizessem, né, enfim, tivessem um aprimoramento, do idioma com você ou com a empresa que a gente vai contratar, eles foram contratados porque já falavam inglês. Então você não vai ensinar ninguém do zero. Essa não é a nossa expectativa. Mas como eu falo português e participo das reuniões com todos eles em inglês, eu vejo que o funcionário que entrega a demanda numa reunião em inglês é minimamente menor do que o funcionário que me entrega em inglês. Como você... Não, em português, acho que você falou as 2 vezes em inglês. Então, confundi, perdão. Mas sim, o funcionário que entrega a demanda, né, dentro de uma reunião em inglês, ele é minimamente menor do que quando ele entrega a mesma demanda ou uma outra em português. Em português, tá. Exatamente. Então, qual é a estratégia através disso? E ela não deixou responder, ela continuou dizendo.
Ela falou, não é por acaso que eu chego à diretoria de RH de uma empresa multinacional e respondo por um continente. Respondo pela Latam, um pouco maior até do que o nosso continente. É estratégia. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu estabeleci metas, eu as cumpri, eu me dediquei e hoje eu colho os frutos. Se você não souber me entregar estratégia no seu ensino, não há por que nós os contratarmos. Então, a minha visão sobre como ensinar um idioma ou aprimorar a habilidade comunicativa de um aluno, ela vem sempre a partir desse raciocínio. Qual é a estratégia por detrás? E quando eu te digo, então, que há um conforto da minha parte em te mostrar isso, ou falar um pouco sobre impressões que são talvez mais sentimentos equivocados, vem desse conforto por quase 10 anos de experiência. Há uma estratégia por detrás. E então há aspectos da comunicação que a gente deve levar em consideração para atingir esse objetivo. É isso que eu gosto de fazer com que os meus alunos tenham em mente. Quando você procurar um curso de inglês, não precisa ser o meu, mas busca a estratégia por detrás da pessoa que te entrega isso. Qual é a sua estratégia? Ou você realmente acredita que basta falar? Eu vejo muito equivocadamente. E eu acredito que não basta nem repetir, se você não tem estratégia. Exato, porque vai para onde? Muito comum nesse meu cenário é as pessoas procurarem aula de conversação. Então elas acreditam assim, elas acreditam magicamente no efeito osmótico. Então se você estiver usando isso todo o tempo, uma hora ou outra vai dar certo. Fé. Move montanhas, é fé, é isso. Não é o suficiente, ao meu ver. A prática é ótima, é lógico que é ótima, ela é necessária totalmente. Concorda? Concordo. É o suficiente, ao meu ver? Não. Se você não tiver, de fato, objetivos pré-determinados, entendimento sobre o que leva alguém a ter comunicação, ao meu ver, precisa, uma oratória que de fato impacte, você tem que levar alguns pontos em consideração. Se esse profissional não souber te dizer quais são esses pontos, infelizmente... Nossa, muito legal. Muito, muito. O que é conforto para você? Vamos falar sobre essa imagem que eu gosto de trazer, que é justamente sobre um cenário de plateia. Não vamos pensar em reunião. Pense você em uma apresentação artística que você vai assistir. Então pode ser um teatro, uma dança, um cantor. Essa pessoa no palco, de alguma forma, imagine que aconteceu isso. Ela deslizou. Literalmente ela pode ter caído no palco, ou então ela errou uma palavra, ou ela gaguejou, ou ela esqueceu o texto, né, na peça. Há um desconforto. Esse desconforto, infelizmente, ele não é só percebido pela pessoa que o cometeu. Ele é espalhado por toda a audiência. A partir daquele momento, o que acontece é que todo mundo está desconfortável. E, de alguma forma, mais ou menos consciente, o desejo comum é que isso termine. Né? Eu trago isso para uma reunião. Imagine você quando você está falando alguma coisa e por algum motivo você gagueja ou você há um tropeço na hora de falar o idioma. O desconforto é total. Então, como trabalhar para que você se sinta minimamente confortável e não transmita isso? Ao meu ver, é justamente adquirindo certas características ou nuances da língua inglesa. Mais do que uma dica, eu acho que é importante... Existem 4 pontos... acho que vale a pena isso. São 4 pontos extremamente necessários. Pega a caneta agora e o papel, acho que esse é o momento. Por favor. Que um comunicador preciso, ou que pelo menos busca precisão comunicativa na língua inglesa, deve trazer... naturalmente, ao meu ver. Primeiro ponto, vocabulário estratégico. Você deve ter a capacidade de incluir palavras estratégicas na sua fala. Aí você fala, tá bom, eu vou começar a memorizar então palavras do meu contexto profissional. Então, dependendo de onde você está, você começa a memorizar palavras como, não sei, engineering, plan ou business plan, qualquer coisa nesse sentido. Não é isso que eu estou falando. O que eu entendo como vocabulário estratégico é a sua capacidade de conectar e modalizar o seu discurso. Então, pense em palavras muito simples como mas, e são os principais conectores que a gente tem. But and and. O primeiro exercício que você pode fazer agora na sua reunião, depois de terminar de assistir esse podcast, é trocar o but por 2 palavrinhas. Já vou até dizer quais são elas. Nevertheless ou however. Guarde essas 2 palavras, não entenda elas como, nossa, entre aspas, frescura, firula, nada disso. Isso mostra o controle que você tem para escolher um vocabulário mais adequado ao seu contexto profissional. E se esse é o ambiente que você está, faça simplesmente esse teste. Use nevertheless na hora que você pensar em um but. I love this meeting, but we have to finish it. I love this meeting, nevertheless, we have to finish it. Muda totalmente até o seu posicionamento, sua postura. Sim, a credibilidade, percepção de capacidade, tudo. Tudo muda, exatamente. Então, isso faz com que as pessoas se sintam o quê? Confortáveis na sua presença. Afinal de contas, você domina a forma com a qual você expressa. Então, lembra da analogia que a gente fez sobre a audiência? Eles estão desconfortáveis, ele quer que você termine. Eles podem até te interromper dentro de uma reunião para que esse desconforto suma. Agora, se você começa, então, a partir desse momento, a partir de agora, a usar um nevertheless, however, você vai mostrar para sua audiência que quem está no controle naquele momento é você.
Não de maneira imperativa ou impiedosa, ou qualquer outra qualidade negativa. É mais sobre sentir-se confortável a expressar a sua mensagem. Esse conforto é percebido. E quando todo mundo está confortável no ambiente, você se sente muito mais confiante. A partir desse conforto e confiança, você consegue, de fato, entregar a sua mensagem. Esse é o ponto 1. Fiquei com uma dúvida. Posso fazer? eu entendi a substituição. Tá. Entendi o conforto. Eu fiquei com dúvida na questão de como usar isso diante de um erro. Porque a gente estava falando de assim, a pessoa errou, aconteceu alguma coisa, e aí... Vamos lá, a gente vai... Bom, depois eu vou seguir com os outros 3 passos, que eu acho que são super interessantes. São 4 passos que eu acho que são necessaríssimos. Para lidar com essa questão. Eu acredito para construir tudo isso que a gente fala sobre precisão comunicativa. E a partir do conforto, ele vem através da sua capacidade de incluir esses 4 pontos, ao meu ver. Tá, então vamos para os 4, depois se eu ficar com dúvida eu te pergunto. Podemos falar sobre o erro. Não, vamos para os 4, depois a gente volta nisso. Ponto número 1, então, vocabulário estratégico. É isso, modalizar o discurso e conectá-lo. A impressão que eu tenho quando as pessoas começam a falar inglês, e elas têm já um nível mínimo de comunicação, para ter segurança no discurso, o que elas fazem? Reduzem o tamanho da frase e começam a discursar como se estivessem lendo bullet points. São frases no e-mail. Então elas são super diretas, rasas, elas diminuem o tamanho das suas frases. De certa forma, isso é uma técnica. Sim. Você garante que a mensagem vai ser transmitida de certa maneira. Mas todas as outras questões que fazem com que, de fato, você se conecte com a sua audiência e, a partir disso, você tenha o melhor resultado dessas interações, são perdidas. Sim. Então, como não fazer frases tão curtas e, ainda assim, bem desempenhar? Use conectores e modalizadores. Use o GPT nesse momento e coloquem lá conectores de discurso, modalizadores de discurso em inglês. Faça sua listinha, 2 ou 3 de cada um deles e force-se a usar essas palavras na sua próxima interação. Ponto número 1, você mais curto nos outros pontos. Fiquei muito prolixo, talvez. Não ficou. O segundo ponto é o que eu acredito, né? Quando você tem, de fato, conforto sobre a maneira com a qual você se expressa, isso significa que você é um bom contador de histórias. Então, não é porque você está inserido nesse ambiente, acontece hoje, todas as suas histórias vão se passar necessariamente no presente simples. Muito pelo contrário. A sua habilidade em narrar acontecimentos passados, projetá-los no futuro e ainda assim conectá-los com o presente, necessariamente vão exigir de você a sua capacidade de conjugar verbos em tempos variados. Eu vejo que proporcionalmente, quanto maior for a sua capacidade de entendimento sobre tempos verbais em inglês, maior vai ser a sua capacidade narrativa. Justamente aliada à sua capacidade narrativa está a sua capacidade de manter a fluidez da fala. Mais uma vez, se você é capaz de conduzir as pessoas que estão na sua presença a um fluxo de raciocínio, mais uma vez todos estão mais confortáveis e a sua confiança ela é preenchida a cada vez mais. Passo número 2, então, entenda tempos verbais. Não decore apenas nomes bonitos como present perfect continuous. Saiba o que são, force-se a usá-los no contexto apropriado. Esse é um ponto número 2. Ponto número 3, não há como não dizer. A minha área de especialização, onde eu foco mais, é fonética e fonologia da língua inglesa. Então, eu acredito ser extremamente importante a gente reconhecer que, por serem idiomas diferentes, a gente tem sons que não existem na língua portuguesa. Desculpe. E por não existirem, o que é natural das pessoas fazerem elas começam a fazer aproximações. Sim. Isso leva você até um passo? Com certeza. Talvez seja o raciocínio mais lógico. Você faz a aproximação com o que você já conhece e você segue. Mas a partir disso, depois de um tempo, é muito comum que esses alunos me narrem uma história, talvez você compartilhe, outras pessoas compartilhem. Gustavo, eu até falo. Mas quando eles começam a falar, nossa, vira um ruído, eu não entendo exatamente. É quase como se eu sempre tivesse que, ao final das reuniões, dizer, ok, entendo, você poderia, por favor, me enviar um e-mail, então, com os highlights, pra gente ter uma confirmação formal? Parece maravilhoso isso, né? Mas, na verdade, você está confirmando a ausência ali do controle sobre o que estava acontecendo. Como eu trabalho isso? Como melhorar a sua capacidade auditiva se você já está falando? Na verdade, a gente tem que trabalhar a forma com a qual você observa sons. Então, a sua pronúncia deve ser o seu primeiro ataque. Entenda quais são os sons que você não tem na língua portuguesa. Masteralize, agora a minha palavra foi masterate. Como seria? Materialize? Materialize esses sons? Não, era outra palavra, como dominá-los. Domine. Tá. Domine. De master, mas, bom, não sei. Sabe que eu lembrei de uma coisa? Pode? De uma historinha. Me diga. Minha filha, ela não tem... A escola dela não é bilíngue. Mas Quantos ela... anos ela tem, desculpe? Minha filha fez 5. 5. A escola dela não é bilíngue, mas ela tem aulas, todo o ciclo pedagógico em inglês, esse ano 2 vezes por semana. Então, 2 vezes por semana, não é a professora que dá aula em português, é a professora em
outra professora que dá aula em inglês. Legal. E outro dia a gente estava fazendo, isso assim, faz tempo já, ela acabou de fazer 5. Mas o ano passado, a gente estava fazendo uma contagem em inglês. Aí, 1, 2, e eu falei 3, ela, não é assim, mamãe, ela falou para mim, não é 3, é 3. E ela fala perfeitamente. Muito E legal. olha, e esse é um som que não tem. Não temos a língua portuguesa. Não temos, Exatamente. né? E ela, não é assim, mamãe. Então, Muito interessante. o ouvidinho dela, por ela pronunciar corretamente, ouvir corretamente na escola, já é treinado para escutar esse som, que talvez, para mim, numa reunião, soaria confuso a compreensão da palavra por não ter dominado ainda a produção fonética. Excelente, é exatamente isso. Então, enfim, salvo as proporções, um adulto, se você não tem... Na verdade, se você não reconhece esses sons, não há um conflito na sua mente. Porque você não vai começar a perguntar, é esse som ou aquele? Você não conhece, para você é um som só. Mas quando isso se materializa na fala de uma outra pessoa que não fala a língua portuguesa, ela não vai ter as mesmas referências. Exatamente. E não vai cometer os mesmos sons. Logo, é como se você estivesse entendendo a conversa e, de repente, aquele barulhinho. E aí, por um milésimo de segundo, você inflexiona, você pensa, será que ele quis dizer isso ou aquilo? Aí você perdeu já o fio da meada. A pessoa meada. continua falando. É. E aí, o que acontece normalmente, você não interrompe a pessoa, ela segue, ela te faz uma pergunta e você, de maneira muito profissional e segura, você pega pelo contexto. Isso parece um ótimo discurso, mas a verdade é que, para mais ou para menos, você estará hesitando. E aí, essas hesitações, quando você as multiplica numa fala, você pode chamá-las de trava. Aí, eu travei, teacher. Então, ao meu ver, quer melhorar a listening, melhora a sua pronúncia, entenda esses sons. É muito interessante. E o passo 4, para terminar. O passo 4 é um framework, na verdade, né? Aí a gente fala mais sobre como eu entendo toda essa questão de comunicação. No final das contas, é conexão. Ou você se conecta, ou haverá, infelizmente, a ausência de muitas oportunidades. Então, como você, através da língua inglesa, através de uma aula de inglês, consegue fazer com que o seu aluno, quando ele decidir se comunicar na língua inglesa, possa se conectar com a sua audiência. Existe treino, existe técnica para isso. E é justamente isso, é claro, agora vai ficar aquele pontinho, né? Para que vocês me conheçam mais. É justamente entender isso. Qual seria a forma que eu deveria organizar as minhas ideias ou o meu discurso para que uma pessoa que não fala a língua portuguesa possa de fato entender a minha intenção? Existem pontos aos quais eu adoraria falar sobre, mas a gente vai ter outro momento. E não são, por exemplo, porque eu amo o tema conexão. Eu estou estudando muito essa questão, porque eu acredito que é um ponto na comunicação, na influência e na persuasão, que nesse mundo da era IA e daqui para frente é o que vai permanecer. As conexões humanas, a habilidade do ser humano de se relacionar, de gerar uma conexão rápida com as pessoas. Não seria a sua forma de se conectar, porque no meu entendimento, né? Cada um tem uma forma de se conectar. Então, eu sou uma pessoa extremamente relacional. Como a gente estava conversando antes da câmera, né? Eu demorei para aceitar, para entender que câmera é gente por trás. Eu olhava a câmera, eu tive dificuldade porque eu sou muito da pessoa, eu gosto. Então, eu fluo muito mais conversando, olhando nos olhos, ouvindo, entendendo, contando histórias. E tem pessoas que elas se conectam mais por um lado racional, por um lado mais trazendo dados, trazendo fatos, analisando. No meu entendimento, seria pegar isso e fazer em inglês. E não é. Não, faz todo sentido o que você disse. Não vou dizer que não é. É Tá. assim. É justamente... Vou dar um passinho atrás, né? Sobre quando eu digo como me conectar com alguém que não fala o meu idioma. Como eu entendo os idiomas, né? Os idiomas são naturalmente enraizados na maneira com a qual você percebe o mundo. Sim. E isso, em alguma medida, está muito relacionado com a cultura de onde você cresceu. Então, pessoas que vêm de países diferentes, naturalmente, acabam tendo culturas diferentes.
a maneira com a qual elas organizam o seu raciocínio, eu acredito que seja minimamente diferente. Então, não levar isso em consideração tem que levar seria uma falha. Então, o que você disse foi exatamente isso. O que eu ponho seria um ponto extra de, se você está falando com um estrangeiro, além de levar em consideração a maneira com a qual a outra pessoa melhor interagiria com você, se vai ser de maneira mais pragmática, através de números ou através de conexão até o próprio tato, não é? Sim. Algumas pessoas são mais, enfim, sinestésicas. É entender a questão cultural. Então, levar isso em consideração na hora que eu ensino inglês ou na hora que você aprende esse idioma é extremamente benéfico, estratégico, inteligente. Eu lembrei de uma história que eu vivenciei lá em Chicago. Me conte. Eu morei na casa de uma mulher que tinha 2 filhas gêmeas, ela era separada do marido. E ela era assim, eu tinha 36, ela tinha 42 anos. E moravam outras estudantes lá. E como eu era assim, a mais velha, acho que eu fui a mais velha das pessoas que moraram lá, e eu já trabalhava com essa questão do desenvolvimento, coaching. Então, eu tinha conversas muito interessantes com ela sobre a carreira dela. Ela falava primeiro, acho que ela tinha dialeto na comunicação dela, não entendia muita coisa do que ela falava. Assim. Então, ia assim, eu não entendendo, ela não me entendendo, mas ia. Perdão. E a gente fez um vínculo. Então, às vezes, ela me pegava, ela falava, ela me levou na apresentação de violino das filhas, ela me convidou. Coisa que ela não fazia com as outras alunas. Ela falava, eu quero te levar para conhecer a Universidade de Chicago, me levou um dia para passear, e depois, vamos tomar um sorvete. Então, uma proximidade. E eu ia conversando com ela sobre carreira. E quando eu estava chegando o dia de eu ir embora, né, ela falou para mim que eu tinha sido a estudante que ela mais gostou de ter morado lá, porque eu tinha mais maturidade, a gente pôde ter uma troca, né. E aí, o dia que eu fui embora, eu fiquei sentida de sair da casa. Porque era como se eu tivesse, não é como as pessoas falam, uma mãe americana, mas uma irmã, sabe? Que você faz um vínculo. E aí eu falei, nossa, agora eu tenho que dizer tchau para tudo isso daqui, que ficou, né? Os meus amigos, né? A casa, as gêmeas, que eu dei roupa minha para as gêmeas, que elas gostavam das roupas brasileiras, né? Legal. E aí, na hora de ir embora, ela ia viajar, essa dona da casa, ela ia viajar no dia, então meu voo, eu ia sair da casa dela à tarde e ela saiu para viajar de manhã. Aí eu falei, eu fiquei emocionada na hora de falar tchau para ela não despediu de mim. Ela falou, tá aqui, ela foi prática. Tá aqui a chave, né, tá aqui a chave, quando você sair, você deixa a chave por baixo, deu a mão pra mim. Eu já queria abraçar a pessoa, entendeu? Eu já queria dar um abraço. Ela, boa viagem, foi bom ter você aqui. Tchum. Eu fiquei olhando. Daí eu falei, tudo bem, né? Pra mim, tudo bem, não fiquei chateada, nada, mas por quê? Porque imediatamente eu relacionei com a cultura. É o que você está trazendo, né? Exatamente isso. Então, eu sou uma pessoa, apesar de reservada, eu sou muito afetuosa. Ela é uma americana. O americano não tem tanto, assim, né, na sua cultura, o afeto próximo. Ainda mais com uma pessoa que, assim, é negócio para ela lá. É um negócio para ela, então é mais ou menos isso, né? Exatamente isso. Você sabe, assim, a maneira com a qual os idiomas são estruturados, eles são um reflexo disso, de como você vive em sociedade. As línguas latinas, né, então você pode pensar em espanhol, francês, a língua portuguesa, elas são línguas românticas. Quando a gente fala de romance, muita gente pensa na literatura, né, que é sobre história de amor. Na verdade, não é. Quando a gente fala de romance, a gente está falando sobre a extensão da história e como ela é intercalada, né? Então você tem um fluxo central e várias outras histórias adjacentes. Emoção. E também, você pode levar isso, mas você pode fazer um drama não dramático. Você pode ter um romance não romântico. Né? Então esse é o ponto. Então não é sobre amor, mas sobre a extensão. O que é a característica do romântico, ou do romance, né, digamos assim, na literatura, mais detalhado. É mais detalhado, é aquilo que se estende. Então, se nós temos um idioma que é romântico, é natural que a gente se expresse dessa maneira. Então, a gente pode pensar no gerundismo, né, a linguagem das nossas queridas, não preciso dizer a profissão, mas ficou, assim, caricatamente relacionado aos telefonistas, né, sobre eu estarei indo enviar, eu estarei enviando, eu estarei chamando. Essa é uma forma que, por muito tempo, agora já é um pouco mais caricata, mas a gente usa muito gerúndio para muitas coisas.
Sim. Eu estou fazendo isso. Por exemplo, se eu digo assim, o que você está fazendo esse ano? Em português. Estou fazendo isso. Eu estou fazendo um curso tal, mas nesse Uhum. momento você não está fazendo isso. Você está dizendo que você está fazendo durante um ano. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, alguém pergunta assim, você está gostando desse filme? Você está gostando desse livro que você não terminou? A gente usa Estou muito. amando. Exato. Em inglês, isso não é um reflexo. Então, aprender a fazer o gerúndio em inglês, ou I am loving this book, não se aplica. Como eles entendem isso? Sentimentos não usam gerúndio. Essa é uma regra gramatical. Verbos que indicam sentimentos, amar, odiar, você não põe no gerúndio. Como eles entendem? Ou você tem, ou você não tem aquele sentimento. Logo, como eu vou me dizer se você está lendo um livro e você está visivelmente na metade, como eu vou querer dizer que você está ou não gostando? Você diz no presente e ponto. Você gosta desse livro? E eu entendo pelo contexto óbvio, do ponto de vista de um inglês, uma pessoa que fala inglês, de que a sua percepção é momentânea e no final ela pode mudar. Mas então o interessante de trazer isso para o aluno é, você não está sendo mais frio, calculista, ou mudando quem você é quando você faz esse tipo de adaptação. Você está entendendo... Entrando ali na língua. Exato, você está entendendo o seu público. E a partir do momento que você então prefere usar a estrutura que ele usaria, você está de fato buscando... Nossa, muito interessante. Conexão. Porque isso é um conceito elementar da oratória. Entenda o público-alvo mais profundo que você puder. Exatamente. Nossa, perfeito. Interessante, né? Muito. Nossa, eu poderia falar com você aqui muito. Ah, eu adoro. Vamos finalizar. Vamos. Eu tenho uma visão, que inclusive você fez aqui. Me diga, por favor. Por exemplo, você estava falando e você... em português, e você teve uma questão que você tropeçou numa palavra, não lembro Sim. qual era. E você falou, eita! Você brincou com isso e isso ficou confortável, isso não virou um drama no podcast, porque você poderia ter tropeçado na palavra e dentro de você, errei. E aí perdeu o raciocínio depois. E aí eu ia perceber o seu desconforto e eu ia falar, corta, vamos começar de novo. Isso traz conforto também em inglês, quando você está falando, mesmo com pessoas que são de outro país, você errar e brincar com isso. Você sabe, eu gosto muito de um livro, Meditações, do Marco Aurélio, perdão. E ele é um estoico. E ele Sim. fala sobre, ao meu ver, desculpem talvez os mais entendidos sobre o assunto, mas dentro da minha limitação, digamos assim, da minha ignorância, o que me chama muita atenção nesse livro é sobre o quão mais importante é o profundo conhecimento de si sobre talentos ou coisas inexplicáveis que alguém teria e outro não teria. Eu acho que é aí que a gente está falando. Todos nós erraremos. Somos seres de Eu falo isso default pras pessoas, falhos. não tem como. Você pode errar de maneira mais pública ou mais privada, mas que isso vai acontecer, vai. Acho que a partir daí quando você diz, eu sou bastante brincalhão, eu tento ser bastante assertivo, mas a maneira com a qual eu lido com tudo é sempre através de muita risada. Dentro dos processos que eu tive de coaching e tudo mais, a gente sempre tenta trazer algumas frases de efeito, né? E entre outras coisas que eu disse a mim mesmo para levar como um jargão, uma frase de efeito, ao final eu disse, dando muita risada por todo o caminho. Uhum. Isso é muito forte em mim. Então, rir com o meu próprio erro é a minha técnica. É a minha também. Eu acho que é legal. Eu acho uma ótima técnica. Exatamente. Agora, sim, quando a gente fala do aluno, eu acho que primeiro é trazer essa reflexão. Ela é mais do que conveniente, importante. Você precisa levar em consideração para ele que, sim, você vai sentir mais ou menos desconfortável em N situações, talvez em todas. Não sei. Cada um vai saber de si. Mas agora, como a gente vai escolher lidar com isso? E a partir dessa reflexão, eu acredito que a gente vai encontrar a sua forma. De repente você pode ser tão engraçado quanto uma outra pessoa, ou preferir o riso. Algumas pessoas não, elas preferem... pedir desculpa. Exato, elas preferem se desculpar ou... Posso recomeçar? Eu acho que seja como for, se for natural a você, essa naturalidade ela é transmitida e percebida. É a melhor dica que eu posso dar. Você fala, nossa, Sim. Gustavo, mas que dica foi essa? Conheça-se. Invista em você, em todos os sentidos. Certamente. E, inclusive, investir em si mesmo te ajuda a ter mais presença. O que eu chamo de presença? É você estar conectado com o momento presente. Excelente. Nessa questão do inglês, a presença ela já é roubada quando a pessoa está em evidência. Ela já não é roubada, né? Desculpa. Se a pessoa não tem um domínio de si, meu estado de presença, quando eu estou em exposição, uma situação de exposição, ele já tende a ser levado, porque
O estado de presença, se eu vou fazer uma apresentação para 10 pessoas, eu estou aqui, minha missão é essa, eu vim aqui, eu tenho uma mensagem, essas pessoas, eu estudei, eu me preparei, essas pessoas estão aqui para receber e eu estou aqui para falar. Quando a minha presença é tomada, o que será que vão achar de mim? Eu estou aqui, mas será que vão gostar? Será que vão me aprovar? Será que vou controlar minha voz? Isso no português já acontece com muita gente. Sim. Em inglês, o desafio fica maior. Então, quanto mais... Sim. E no português, o que eu oriento? Se conheça, entenda quem é você, que mensagem você leva, o que você está ali fazendo e o domínio próprio. É a mesma coisa para o inglês. Certamente, perfeito. Acho que a sua colocação é... E aí eu só consigo brincar ou falar eu gostaria de começar novamente quando eu tenho a propriedade de me controlar. De não embarcar com a dor do erro. Né? Genial. Eu acho genial. E eu acho isso fundamental. Excelente. E... Bom, eu vou te chamar aqui mais uma vez para a gente continuar, porque eu ainda coloquei alguns tópicos aqui. Mas a gente vai ter um episódio 2 sobre a oratória em inglês. Muito bom, Gustavo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu agradeço. De verdade, as coisas que você trouxe, talvez, assim como para mim, para a audiência, também sejam muito novas. Muitas coisas do que você falou aqui eu nunca tinha ouvido falar em relação ao aprendizado de um idioma. Muito diferente. E não é à toa que você tem esse sucesso que você tem e que acredito que você, na conversa que a gente teve, e para alinhar aqui o podcast, você teve interesse já muito cedo de estudar letras, de entender isso, e é maravilhoso. Que seu método seja... Eu quero aprender com o seu método, e que o seu método seja multiplicado, que cada vez mais você tenha clientes. Fale aqui para as pessoas como elas te encontram. Claro. Bom, acho que o principal canal, acho que o Instagram seria a maneira mais simples de, a partir dele, você encontrar meu contato e também LinkedIn. Então, Gustavo R.O. Garcia. Uhum. Muito bom. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo de São Paulo aqui para a gente gravar esse episódio, por tudo que você me ensinou, por tudo que você deixou. Agora, deixa para as pessoas que têm, vamos pensar assim, elas têm muito receio, elas entendem o inglês, esse público, elas entendem o inglês e elas querem desenvolver isso, ou elas querem falar com o inglês que elas já têm. Qual é a mensagem principal que você deixa do seu coração para essas pessoas? Eu preciso de um momento para pensar. Eu acho que é bastante relevante essa pergunta. Sim. Eu vou começar a refletir. Pode refletir. Enquanto você reflete, claro. Eu vou fazer um agradecimento, pode ficar refletindo. Eu vou agradecer a nova patrocinadora desse podcast, Lely Blanc, que a partir de hoje começa a vestir as peças que eu uso aqui no podcast. Então, muito obrigada. Lely Blanc é uma marca que eu uso desde quando eu mudei para Campinas, há 23 anos. É uma das minhas marcas preferidas e que tem um atendimento impecável, peças impecáveis, com qualidade impecável. Então, muito obrigada a essa parceira por fornecer peças tão interessantes para que eu possa deixar esse podcast ainda mais bonito. Excelente. Tá, eu preciso refletir verbalizando. Pode ser? Vamos lá. Pra gente pensar Verbalize. junto. Qual a mensagem para alguém que já tem um pouco de inglês, mas que sente essas travas de maneira mais aguçada, é isso? Que ela quer usar, para ela sair usando hoje. Começando hoje. Desligou aqui o podcast, ela já vai lá e começa a colocar isso para fora de alguma forma. E depois ela vai procurar o Gustavo para fazer... E aí, depois da reunião, ela já procura o Gustavo para aprimorar. Esse ponto que você acabou descrevendo, acho que é excelente. E a literatura corrobora com isso. Uhum. Risky speaker. Uhum. O falante que se arrisca.
acho que de maneira geral, né, acho que independe do primeiro ou do segundo idioma, seja qual for o idioma, se você se arrisca mais, você matematicamente terá mais chances de acertar. Não pense no erro. De maneira positiva, acho que essa é uma pequena dica, dos primeiros 2 centavos. Agora, falando sobre coisas mais específicas, né, sobre como trazer isso tudo, não é simplesmente chegar lá e começar a falar. Você deve estar mais preocupado sobre como vão me perceber. E eu acho que tudo isso que a gente discutiu aqui, eu acho que elas são pontos característicos. O que chamaria atenção? Tenha intenção na sua fala, se prepare. Não negligencie o processo de preparação. Ninguém chega onde chegou não sei, pelo acaso. Saiba o que você quer que a pessoa receba através da sua fala, através da sua presença. Estabeleça isso. Estabeleceu isso, segundo ponto, não vai ser uma coisa que infelizmente você vai simplesmente desligar agora não, daqui uns minutinhos, e vai sair falando. Mas é o que a gente acabou de mencionar. Conheça-se, invista em você. Eu estou falando sim de desenvolvimento pessoal. Eu estou falando sim de entender quais são as características que fazem você. Então as suas estranhezas, as suas qualidades, os seus pontos fracos, saliente-os, sabe? Mostre ao que veio simplesmente por mostrar quem você é. Não se esconda através de uma capa, ainda que você seja o líder ou acredite, por algum motivo, você deva ter uma imagem aquém da sua. Acho que essa é a principal coisa. Invista em você, invista na sua comunicação. Um ponto legal que eu gosto sempre de trazer quando eu defendo o meu trabalho, acho que o nosso trabalho, a gente fala de comunicação, é justamente sobre alinhar a sua inteligência, quem você é, com a maneira com a qual as pessoas te percebem. A ponte disso entre quem você é e como te percebem é a sua capacidade comunicativa. Invista nisso e faça com que as pessoas percebam exatamente quem você é. Respondi? Fantástico, gente, fantástico. Que episódio maravilhoso. Muitíssimo obrigada, mesmo. Eu amei. Eu também amei. Muito obrigado pelo convite. Eu acho assim, eu tenho certeza, né? Falar sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente é e sobre o que a gente quer dividir com o mundo. E eu acredito, assim, pelo que eu conheço do seu trabalho, pelo que a gente conseguiu dividir, não somente hoje, mas antecedendo isso, e as referências que eu tive sobre o seu nome, é mais do que simplesmente defender um negócio. É defender quem você é. Exatamente. E a partir disso, fazer com que as outras pessoas também se defendam, se entendam. Nossa, e comuniquem isso ao mundo. Gente, não é legal? Você falou que eu acredito e eu não consigo chegar nisso. Você chegou pra mim. Demais. Obrigada pelas palavras e eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas coisas juntos. Eu também tenho. Eu tenho certeza. Muito obrigado pela sua gentileza, Cecília, foi um prazer. Prazer foi meu, todo meu. E para você que ficou com alguma dúvida, que deseja fazer um comentário para o Gustavo ou para mim, coloca aqui embaixo, a gente vai ter prazer de te responder. E compartilha, pessoal. São muitas pessoas que têm desafios para falar inglês, mesmo falando inglês. Sim. Compartilha esse episódio com todas as pessoas que você acredita que vão se beneficiar e nos ajude a disseminar esse conhecimento. Muito obrigada pela sua audiência até aqui. E nos vemos daqui 15 dias, porque o seu melhor está por vir.